Minha responsabilidade com o Menorá se iniciou exatamente no momento que meu pai faleceu. Eu herdei a Menorá e comecei a trabalhar em jornalismo, coisa que eu já tinha feito um pouco na Federação Israelita. Na época que fui presidente, criei os veículos de comunicação da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Logo em seguida, começou a Intifada 2 e me dirigi a Israel e lá encontrei uma belíssima pessoa. Um cidadão, soldado à época, não soldado raso, oficial, que respondia pelo Exército de Israel. Ele era o porta-voz do Exército naquela oportunidade. E eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo, e ele me levou às fronteiras de Israel e me apresentou a uma série de pessoas que eu pude entrevistar, tanto no Exército quanto na política israelense. Hoje essa pessoa se transformou em cônsul-geral de Israel no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu tenho muita honra de dizer que eu recebo aqui em Menorá na TV o Ilan Stulman, que é um cidadão israelense nascido no Brasil, maravilhoso, e que nós temos o prazer de poder entrevistar hoje. Ilan, como vai? Tudo bem. Prazer é todo meu, Ronaldo. Você chegou ao Brasil agora como cônsul de Israel. Qual é a sensação que você tem com essa função? Olha, é um desafio muito grande, por um lado, tem muito trabalho para fazer. Por outro lado, é um grande prazer, porque quem, senão um brasileiro, pode entender que o jeitinho dele brasileiro e a criatividade israelense juntos podem vencer todo mundo. Então, para mim, é uma missão como cidadão de Israel e como brasileiro que nasceu aqui, de trazer os dois países mais juntos possível. Qual é a função objetiva e qual é a função principal de um cônsul de Israel ou de um cônsul de qualquer país? Olha, um cônsul, a palavra cônsul é meio... você tem uma missão de um país. Um chefe de missão pode ser um embaixador, se essa missão é na cidade capital do país, ou ele é um cônsul geral, se chama, se ele está numa cidade que não é a capital. A função de um cônsul geral é de tudo. Você representa os interesses e tenta aproximar esse país. Parte do trabalho é interesses comerciais. Nós temos um cônsul que faz esse trabalho comercial. Parte dos interesses são interesses de cultura. Nós temos uma pessoa que trata de cultura. Parte dos interesses são, vamos dizer, a parte de temática, de comunicação. Nós temos uma pessoa que trata. No final das contas, o trabalho é aproximar os dois países. Isso é o que eu estou tentando fazer. Durante muitos anos, nós que sempre estivemos envolvidos na política das relações entre os judeus do Brasil e o Estado de Israel, dizíamos que a coisa mais importante era que nós tivéssemos um cônsul que falasse português. Isso era o primeiro assunto. O cônsul, na nossa avaliação, tinha que chegar ao Brasil falando português para, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, compreender o ambiente onde ele teria que funcionar. Então, hoje, Israel manda um cônsul profissional, de carreira, ligado ao Ministério das Relações Exteriores e, obviamente, também a parte latino-americana do Ministério das Relações Exteriores, e, ainda por cima, nos brinda com a vinda de um cônsul que nasceu no Brasil. Tem pais que viveram no Brasil. Então, mais do que falar português, você sabe como a cabeça do brasileiro funciona. Isso te ajuda ou te atrapalha? Não, olha, saber como funciona a cabeça dos brasileiros ajuda, porque minha cabeça é essa, eu sou exatamente igual. Mas, por outro lado, é difícil, porque eu sinto como se eu fosse um bígamo. Eu não sei muito bem quem é minha mulher. Minha mulher é Israel, minha mulher é meu Brasil, porque eu moro em Israel, eu sou cidadão israelense, servi no exército israelense, mas eu gosto muito do Brasil também, gosto muito do jeitinho brasileiro, gosto do que está acontecendo aqui. Então, por um lado é positivo, por outro lado me põe num dilema de quem eu sou. É quase uma bigamia de nacionalidades, eu posso dizer isso. Eu vou te fazer uma pergunta que você não precisa responder. E não é uma provocação, é uma curiosidade que eu acho que não é só minha, é de muita gente. O Brasil é amado em Israel. A música brasileira, o futebol brasileiro, a moda brasileira, o tipo de maneira pela qual o brasileiro funciona, tudo isso eu sei que é muito apreciado em Israel. Como é que você sente a apreciação do brasileiro com relação a Israel? Você acha que falta ao brasileiro conhecimento do que seja Israel? Sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Israel, devido à cobertura do conflito que temos entre nós e os palestinos,
passa para fora uma imagem de um país que é só guerra. E é isso que as pessoas sabem, que eles veem na televisão, um tanque, um palestino e bombas, etc. E você, como qualquer um que vem visitar Israel, vê que não tem nada a ver. Nós temos o conflito, mas ele é muito, muito mínimo na vida. Israel é um país vibrante, uma vida cultural, um país que tem uma criatividade imensa, que muitas companhias também, o centro de pesquisas mundial da Intel é em Israel, em Jerusalém, o centro mundial de pesquisas da Google é em Tel Aviv. Quer dizer, Israel tem muito mais para oferecer, a mais do que a guerra. E eu acho que isso é grande parte do meu trabalho aqui, é de provar e trazer essas partes de Israel que as pessoas não conhecem e mostrar que nós somos muito, muito, muito parecidos com o Brasil em quase todos os sensos. E, portanto, temos uma afinidade que precisa ser mais usada, de aproximar esses dois povos bonitos. Ilan, eu tenho a responsabilidade também sobre um jornal eletrônico. E, ultimamente, nós temos colocado notícias em movimento do jornal eletrônico, que é fixo, no nosso programa de televisão. Ou seja, o nosso programa de televisão não é um programa noticioso, ele é um programa de entrevistas ou de debates. Mas nós colocamos, a partir de um tempo recente, 30 dias para cá, nós começamos a usar um espaço para notícias. E a primeira notícia que me chamou muito a atenção e que eu fiz questão de dar, independente do tamanho que ela ocupava, do espaço que ela ocupava no nosso programa, foi a notícia de um atropelamento de um menino em Gaza ou em Jerusalém Oriental, em Jerusalém, por um automóvel de um israelense judeu, porque existem israelenses árabes também, dirigido por um judeu. O trecho e a fotografia que apareceram na imprensa brasileira eram de um simples atropelamento. Quando nós fomos desenvolver essa notícia, nós percebemos que do início da filmagem, porque tudo foi filmado por um palestino, até a saída do carro do atropelamento, houve uma série de episódios e eventos que contradiziam aquela fotografia que saiu na imprensa no mundo inteiro. A que você atribui esse tipo de fato? É uma imprensa contra Israel, manipulada, vendida, ou é uma imprensa que trabalha no rasteiro e não consegue se aprofundar nas notícias que oferece? Não, eu acho que não. Eu não culpo a imprensa por esse fenômeno. Eu acho que tem um fenômeno de misinformação, como se diz em inglês, de mal informação feita mal. Mas é muito difícil você julgar, porque a imprensa brasileira, com a grande tamanho dela, eles não têm dinheiro suficiente para manter correspondentes em todo lugar do mundo. E tem poucos correspondentes em Israel. E esses poucos correspondentes também são uma pessoa ou um fotógrafo, e eles não podem cobrir tudo. Como as pessoas usam o material? Agências. E como funcionam as agências? Tem um cara freelance, um cara que está terceirizado, um fotógrafo palestino ou até não palestino, não importa. Ele consegue pegar um material, oferece, e esse material é distribuído para todo mundo. É muito difícil para um editor de notícias estrangeiras que está sentado aqui no Rio ou em São Paulo saber toda a história. E por outro lado, ele tem as necessidades dele de encher a edição com material. Então ele usa esse material e, na verdade, se disse manipulado? Sim, ele foi manipulado, mas ele não tem nenhuma noção que ele foi manipulado. Os palestinos, como é que esse moleque estava exatamente nesse lugar a essa hora para ser atropelado? Porque estavam esperando, sabem que é uma estrada que passam os judeus que moram em Jerusalém, esse cara foi completamente atacado por pedras, o carro, isso não tudo mostraram. Isso, no programa inteiro, quer dizer, na notícia inteira que nós divulgamos, você vê tudo isso. Sim, mas não na notícia quando sai no hotel, jornal, porque está cortado, eles não vão mostrar tudo. Mas e daí é muito difícil, e por outro lado eu não culpo o editor, porque o editor, no final das contas, ele quer mostrar material. Ele é um marido enganado, no final das contas. Ele quer drama, ele precisa vender, ele precisa de coisas que as pessoas ficam... E é o último a saber. E acaba acontecendo assim. De vez em quando sim, e você vê isso, nós medimos essa diferença quando você tem uma rede de comunicação que manda uma pessoa para Israel, em geral... que compra notícias. 90% dos casos você vê a diferença já no tipo da notícia que sai. Quando a pessoa vive em Israel e está lá, você vê que a história é completamente diferente. Por que não tem esse tipo de fotos saindo de Gaza, por exemplo? Por que não tem esse tipo de história saindo do Líbano?
porque ali não é exatamente democracia. E ali, se você vai com uma máquina fotográfica no sul, no Líbano, tem um cara da Hezbollah olhando lá no teu, vendo o que você está fotografando, e ele tem um guia turístico do teu lado que fala a tua língua, e tipo, oh, isso você não pode dizer. Em Israel não, Israel é democrático, você pode ir em qualquer lugar e fala o que bem entende e cobre o que bem entende. Se você vê um soldado na rua, você pega o soldado, começa a entrevistar ele e o cara fala e tudo bem. Então é muito mais fácil receber esse tipo de imagens de Israel do que de outros lugares. Mas eu te repito, eu acho que o maior problema que nós temos não é esse. O maior problema é que os editores que sentam aqui atrás, eles estão interessados só no conflito. E eu acho que na imprensa brasileira eu vejo uma mudança de linha dos últimos anos, que sim tem cobertura para outras coisas mais, turismos e coisas de tecnologia. Agora nós mandamos 3 jornalistas para Israel, jornalistas econômicos, e você vê o que eles escrevem. O que eles viram não é conflito, eles viram todo o desenvolvimento. E a nossa luta é trazer isso cada vez mais, mas ainda é problemático, porque quando acontece alguma coisa em Israel que seja mais menor, já você vê, por exemplo, quantas vezes aqui teve histórias sobre o que está acontecendo no Sudão? Quantas pessoas foram massacradas em Darfur? Nunca. Nada. Ninguém sabe nada disso. Mas se acontece em Israel por uma série de situações, um encontro entre ativistas turcos e soldados israelenses, isso vai sair em todo lugar com uma proeminência muito maior. E isso é o problema que nós temos, que a imprensa, e eu acho que nem por mal vontade, mas a imprensa dá um peso ao que acontece em Israel relacionado ao conflito muito mais alto que qualquer conflito do mundo. Por exemplo, o fato que no Haiti, Israel mandou um hospital inteiro militar. E isso ninguém vai dizer. Encontra numa linhazinha na última página de um jornal, muito en passant, como dizem os franceses. Então até, por exemplo, o governo brasileiro sabe, hoje em dia nós assinamos agora um acordo de cooperação que nós vamos fazer ajuda internacional, e um dos primeiros projetos vai ser no Haiti. Nós vamos estar um projeto Brasil-israelense junto para ajudar a situação no Haiti, e nós temos agora policiais que estão no Haiti, na Força Internacional. Quer dizer, o Itamaraty já aprendeu que Israel faz isso, e eles disseram, ok, então vamos fazer juntos também, porque nós temos cada um as suas vantagens e dá para fazer. A imprensa ainda não, mas nós vamos chegar lá. Soldado aos 18 anos, jornalista, que eu sei que você é, porta-voz do Exército de Israel, cônsul do Estado de Israel, numa das maiores cidades do mundo. O que é mais difícil? Ir para a frente de batalha do Líbano, da Síria, da Jordânia, do Egito, ou encarar a frente de guerra da política das embaixadas, da política das relações internacionais, da política do dia a dia, do teu trabalho, do trabalho que você tem que fazer para poder aproximar as pessoas que você precisa aproximar do Estado que você representa? Eu posso, isso sem vacilar um minuto, posso dizer que a batalha de guerra é a pior de todas. Eu sou uma pessoa pacifista e acho que, posso dizer que como oficial também, acho que quase todos os meus soldados eram pacifistas. E se você faria uma tradução de o que eles votariam no Brasil, é gente de muita esquerda e que acha que guerra é uma coisa idiota. Mas, infelizmente, nós precisamos fazer isso porque senão não vai existir o Estado e vão matar. É a minha casa que eu estou defendendo. E é um dilema muito difícil. Quando você não acredita que violência física pode trazer nenhum resultado, mas, infelizmente, você não tem outra opção senão usar essa violência para defender tua família, é difícil. Você faz, eu fiz isso, participei em guerra, também fui ferido, fui decorado, mas é uma coisa muito, muito difícil. Aqui, tentar explicar que Israel é outra coisa mais do conflito para brasileiros é muito gostoso, tenho que dizer. Não saia daí. Nós estamos conversando com o cônsul-geral do Estado de Israel na cidade, no estado de São Paulo. Ilan Sturman, ou Ilan Sturman, como dizem os israelenses. Ele tem muita coisa para nos contar e a esclarecer
Coisas que você não lê na imprensa, mas que você assiste em Menorá na TV. Já já voltamos.